Então, colegas, vamos retomar aqui o último item, né, dos princípios fundamentais, o sétimo, né? Vamos ler aqui. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Então, você veja que o último item que compõe, né, os princípios fundamentais chama a nossa atenção, né, para que nós estejamos advertidos da existência dessas relações de poder. Isso. Então, é algo que nós precisamos entender, compreender, né, no campo onde nós estamos inseridos, como se dá, né, como se dão essas relações de poder, né? Então, também, de certa forma, né, nesse item, o Código de Ética está nos chamando a atenção que essas relações elas não são neutras, não é isso? Que existem diferentes dimensões de poder que vão atuar, né, onde quer que nós estejamos inseridos, ok? E agora nós começamos, vamos dizer assim, os artigos que compõem o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, só lembrando que no início, né, da nossa conversa, eu chamei a atenção que o Código de Ética é fundamental para entender as resoluções, quaisquer que sejam elas, não é isso? As resoluções que vão estar nos orientando aí no nosso dia a dia. E assim como o Código de Ética é fundamental para o entendimento das resoluções, os princípios fundamentais que nós acabamos de ver, eles são cruciais para se entender e para se fazer a interpretação dos artigos que compõem o Código de Ética Profissional. Então, uma sugestão é que vocês revejam lá os princípios fundamentais, né? São aqueles 7 itens, não é isso? Antes de avançar para os artigos propriamente ditos, ok? Então, vamos lá. Artigo 1º. Deveres fundamentais, né? Deveres. Né? A gente está aqui no campo das obrigações. Né? São deveres fundamentais dos psicólogos. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. Então, né, um ponto importante. Como vocês estão vendo, nós fizemos um recorte, né? Nós não estamos reproduzindo nessa aula todos os artigos e mesmo dentro dos artigos não todos os itens, né? Fica aí um convite para vocês lerem todos os itens, todos os artigos, mas nós vamos chamar a atenção daquilo que nós consideramos mais importante, que ajuda no entendimento daquilo que eventualmente não esteja aqui, né? Então, esse item B, né, a gente está no campo dos deveres, das obrigações, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado. Né? Então, você fazer algo para o que você não esteja capacitado já seria, então, uma infração, né, do ponto de vista do Código de Ética Profissional. Um outro item, fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e a seu objetivo profissional. Mais uma vez chamando a atenção, esse é um item que está presente, de certo modo, nessa resolução de elaboração de documentos. Né? Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Então, isso seria uma obrigação, um dever, né? Ainda no campo dos deveres fundamentais.
informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Então, aqui tem um ponto que é crucial, que aparece em outros momentos da resolução, do Código de Ética Profissional, e que aparece em outras resoluções, né, como também a Resolução 6 de 2019, que é também uma ideia de limite, né, uma ideia de limite do que deve ser informado. Vamos ver de novo. Primeiro, essa ideia de uma obrigação de informar, né, informar a quem de direito, né, a quem for concernido ao resultado daquele trabalho. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, né? Então, por exemplo, uma entrevista de devolução está inserida aqui nesse entendimento, né? Agora, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário, né? Então, vamos imaginar, né, isso é uma questão que está posta, né, cotidianamente, na elaboração de um documento psicológico no âmbito da justiça, né? Aqui muito claramente nesse item nos ensina, né? Nos adverte que não se trata de querer dizer tudo, né? Mas de dizer o que for necessário. E aí tem uma diferença, né? Que for necessário para a tomada de decisões, como está aqui, decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Então, essa ideia de limite, né, de que essa informação transmitida, né, ela deve se pautar numa ideia de limite, isso é muito presente no Código de Ética Profissional e vai estar presente também na Resolução 6 de 2019. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho, né? Ok? Né? Então, a ideia de encaminhamento por um lado e, por outro, essa ideia de que existe também um compromisso, né, com aquele que foi atendido, né, de entregar a ele documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Esses documentos pertinentes pode ser, por exemplo, né, algo que seja solicitado ali, um atestado, por exemplo, isso é do campo do direito, né, do direito daquele que passou por algum tipo, né, de trabalho, né, realizado pelo psicólogo, de atendimento, né. Então, se por um lado o artigo 1º ali, nos seus itens, falava das obrigações, né, agora nós temos o artigo 2º que fala das proibições, né. Então, você vê uma simetria, né, já entre o 1º e o 2º artigo. Obrigações, proibições, né. O que é um dever e o que está vedado, né. Então, por exemplo, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica, né. A gente está falando aqui já em vários momentos na Resolução 6 de 2019, né? Veja, esse item aqui está aí também, né, como uma pedra angular, né, da preocupação do Conselho Federal de Psicologia na elaboração, né, de uma resolução sobre elaboração de documentos, né? Então, é vedado, é proibido emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica, né? Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas, né? Isso aí acho que não é importante, mas acho que nem demanda maiores esclarecimentos, é isso?
É algo vedado. Ainda no campo aí das proibições. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos de serviço prestado. Não é? Então, um ponto importante aqui nesse item J das proibições, que esse tipo de proibição que está estabelecida aqui, ela não alcança apenas a pessoa atendida. Não é isso? Então, esse é um ponto importante. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, qualquer um que seja, né? Que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Aí, continuando, né? Aí no que está vedado, ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, né, algo importante também com relação ao tipo de papel profissional que pode ser aceito ou não num determinado contexto, né? Aqui está falando de perito, avaliador ou parecerista. Então, estaria proibido, né, em situações nas quais haja algum tipo de vínculo pessoal ou profissional, né, atual ou passado, né, que possa afetar a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, um ponto importante aí. Isso tem assim esse item tem uma leve, né, associação também com o que está no Código de Processo Civil. Lá traz algumas limitações, não para o psicólogo especificamente, né, mas quando o Código de Processo Civil trata do perito, por exemplo, ele traz lá algumas indicações, né, algumas proibições, né, de quem pode estar assumindo o papel de perito num determinado contexto. E tem uma relação, né, com o que está sendo colocado aqui também. Aí aqui agora nós vamos entrar num terceiro artigo, né, então nós já não estamos mais, né, no campo das proibições, em sentido estrito, né? O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras desse código. Ou seja, então, vocês vejam, o Código de Ética está sinalizando que não basta você fazer uma autorreflexão, né, que é a palavra que a gente viu aqui 2 ou 3 vezes, sobre a sua prática. Mas você também precisa ter em vista como aquele estabelecimento, aquela organização, né, como ela se insere nessas diretrizes do Código de Ética Profissional, né? E aí nós temos um parágrafo único, né? Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Então, mais uma vez também, como nós vimos lá nos princípios fundamentais, o Código de Ética está nos transmitindo aqui uma ideia de atividade, não é isso? Você precisa ter uma posição ativa, né, no modo como você vai interpretar os artigos e as diretrizes do Código de Ética Profissional. O psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, um ponto bastante importante, né? A gente já viu algo relacionado às equipes, né, equipes multiprofissionais, isso aparece agora no artigo 6º. Essa ideia de limite, né, que nós já tínhamos falado, vamos ver aqui nesse item A, encaminhará a profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação. Então aqui é um outro modo, uma outra imagem da ideia de limite, né?
Antes nós tínhamos visto limites com relação à informação, né? E aqui o limite que se traduz no entendimento de onde acaba a sua competência profissional, né? Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. E no item B, né, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Na nossa leitura, né, é a primeira vez que a gente está vendo em todas as letras, né, a palavra sigilo, mas, como já visto anteriormente, a ideia de limite, né, somente compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado. É um ponto muito importante no Código de Ética Profissional, né? Isso aparece em vários momentos. O artigo 7º, o psicólogo poderá... Então, assim, é uma possibilidade, né? Poderá, não é uma obrigação, né? O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações. Né? Um item importante. Em que situações você intervém numa atividade profissional realizada por um outro colega psicólogo? A pedido do próprio colega, a pedido do profissional responsável pelo serviço, então seria a primeira possibilidade. Isso, né, cai uma questão, dá uma questão boa, né, essa aqui. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações. A pedido do colega, a pedido do profissional, essa é a primeira resposta. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional, né, ao profissional originário, né, aquele que está à frente do caso propriamente dito. Então, a pedido do profissional ou em caso de emergência. Continuando. Quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço, né? Então, a pedido, né? A pedido, emergência, interrupção voluntária e definitiva do serviço. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada, ou seja, faz parte do jogo, né? Certo? Então, aqui nós temos a pedido do profissional, em que circunstâncias você intervém no trabalho de outro psicólogo. A pedido do profissional, em caso de emergência, quando houver interrupção voluntária e definitiva do serviço, né, e você foi informado claramente, né, expressamente, por qualquer uma das partes, e quando a metodologia de trabalho ali da equipe, né, contar com esse tipo de intervenção, né? De novo, né, a ideia de limite, né, de sigilo, né, sigilo como sendo uma palavra, né, que traduz a ideia de limite. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional, onde quer que seja, né, mesmo no Poder Judiciário, ou no sistema judicial, de uma maneira mais ampla. Né? Então, é dever. Aí aqui, né, interessante, né, já não é mais uma possibilidade. Vocês viram? Antes, um artigo anterior, nós vimos que poderá, né, você poderá intervir no trabalho de um outro colega. Aqui é dever, é uma obrigação, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional. Com que objetivo? A fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que têm acesso
no exercício profissional. Nós vamos fazer uma pequena pausa e retomar em seguida.